Olá, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração nesse dia bonito, começando a semana. Que esta semana seja uma semana inspirada e inspiradora para você. Que você possa sentir as emoções do Espírito Santo na sua vida. Que o vento do Espírito Santo possa dirigir o barco da sua vida por caminhos, por mares calmos, serenos, e se estiverem bravios, que você tenha a força necessária, que o barco da sua vida tenha a firmeza necessária para atravessar as tempestades. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Muito bom saber que você está acompanhando este nosso momento, vivendo este nosso momento, rezando comigo. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá hoje de rezar contigo, de rezar e refletir a palavra de Deus. E que o Espírito Santo encontre um caminho no teu coração para que essa palavra repercuta, encontre e ofereça respostas para a sua vida, aquela resposta que você precisa, aquela resposta que você necessita na situação concreta em que hoje você está vivendo. Uma situação de alegria e paz, uma resposta de louvor. Uma situação de dificuldade, uma resposta de vigor. Uma situação de dúvida, uma resposta de discernimento. Em todas as circunstâncias, uma resposta dada pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Então vamos pedir o Espírito Santo, vamos pedir essa força do alto, essa graça de Deus, para que nós possamos nos sentir totalmente tocados, vivificados, renovados pela palavra de Deus. Para que hoje nós possamos nos sentir profundamente fecundados pela palavra. Que a palavra encontre em nós, pela graça do Espírito Santo, que pedimos, rogamos, suplicamos neste momento, um terreno bom para ser semeada. E em nós a semente da palavra germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo. Arma sobre nós uma tenda de amor, de bondade, de misericórdia, de ternura, tenda aquecida, tenda acolhedora, onde todos possam se sentir amados, acolhidos, aquecidos pela palavra, chama ardente para nós. Vinde, Espírito Santo, é o que nós te pedimos nesse momento. Amplia, fortalece, aprofunda as conexões do nosso coração, para que a minha palavra, pela graça do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus, possa chegar ao coração desse irmão, dessa irmã, que agora participa comigo deste momento de oração. Vinde, Espírito Santo, é a minha súplica. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 13º, os versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença? Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, e tomando a palavra começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado?
esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que força de Jesus. Não apenas força para curar aquela mulher, mas, sobretudo, força para enfrentar a hipocrisia daqueles homens religiosos que insistiam em colocar a lei sobre o ser humano. A centralidade da pessoa, da ação, da palavra, do magistério e do serviço de Jesus é o ser humano. Se o exercício religioso, mesmo que tenha o nome de cristão, especialmente este, aliás, não está a partir da fé professada em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a serviço da promoção da dignidade da pessoa humana, esse serviço esta ação pode até ser religiosa, mas não é cristã. O centro do pensamento de Jesus, meu irmão, o centro da ação de Jesus é a salvação integral do ser humano. Eu vim para que todos tenham a vida e tenham em abundância. A salvação integral, a vida plena. Por isso, aquela mulher fez com que Jesus desobedecesse à lei religiosa. Porque o amor ao próximo precede o cumprimento da lei. É o amor ao próximo que deve motivar toda a nossa ação cristã, toda a nossa vida. Beber na fonte que é Jesus Cristo, sem dúvida. Se deixar inspirar pela doutrina da igreja, com certeza. Mas a partir daí, servir o ser humano sempre a serviço da vida plena, no tempo em vista da eternidade. Esta deve ser a meta do cristão, não outra. Não existe nenhuma possibilidade de uma perfeita vivência da fé em Deus que não seja transpassada pela humanidade. Então hoje a gente pede isso a Deus, né? Pede isso a Jesus Cristo, que de nós se afaste todo o fermento do farisaísmo, da hipocrisia, que de nós se afaste todo o legalismo que abafa, que oprime homens e mulheres em nome da religião. Que nós vivamos a nossa fé em Jesus Cristo, Senhor da vida e da esperança, a partir do ensinamento da nossa igreja, para potencializar a vida plena na vivência do amor para irmãos e irmãs de todo o mundo. Que assim seja, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.